Eu assisti a entrevista ontem do Petrônio Spinelli, Luciano, fiquei muito assustado com o que o secretário adjunto disse, principalmente a condução da situação aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu começo a questionar se quem está à frente aqui no Rio Grande do Norte, a Secretaria de Saúde e a própria governadora tem condições. Eu começo a refletir sobre isso e vou falar já por quê, entendeu? Foi uma noite complicada para mim, eu dormi muito pouco pensando nisso. A gente acaba sendo uma válvula de escape, Luciano, Bruno, para várias pessoas, seja ela pessoas humildes, seja empresários, entendeu? Então assim, isso vai nos angustiando, a gente vai se colocando na posição de cada pessoa, isso vai nos angustiando e a gente não tem visto aí nenhuma luz aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nós também obtivemos o segundo pior índice de isolamento social entre os estados do Nordeste, inclusive hoje todas as ruas estão bastante movimentadas, mais uma vez o Alecrim, tem engarrafamento aí, inclusive nas principais avenidas, mostrando que o isolamento não tem sido respeitado, não é? E aí, Luciano Kleber, qual foi o motivo do isolamento social, Bruno e Luciano? Qual é o intuito do isolamento social? Evitar que se tenha um pico muito grande, concentrado num espaço pequeno de tempo, de pessoas infectadas. Exato. A preocupação, o nosso sistema de saúde, não é isso? Isso, para evitar. Nós estamos em isolamento social há quantos dias no Brasil? E no Rio Grande do Norte? No Rio Grande do Norte, desde o dia 17 decretado de março, oficialmente. 17 de março. Nós estamos há 51 dias em isolamento. Quanto o nosso sistema de saúde no Brasil e no Rio Grande do Norte avançou nesses 51 dias? Pouquíssimo. Pouco. Preste atenção o que eu estou perguntando aqui a vocês. O motivo do isolamento social no mundo todo é você evitar o contato para não transmitir o vírus, para não colapsar o sistema de saúde que não comportaria a demanda causada pela peste. Ok? Ok. Quando essa pandemia começou, antes do decreto, nós falamos aqui nesse programa, e depois do decreto, que no Brasil nós teríamos, se Deus quiser, eu disse na época, uma situação diferente. Porque o Brasil estava assistindo o que aconteceu, por exemplo, na Espanha, estava assistindo o que aconteceu na Itália, na própria China, e estava vendo o que começava a acontecer nos Estados Unidos. Está no YouTube. Nesses 50 dias, desse meu comentário, do dia do decreto, nós avançamos pouquíssimo no sistema de saúde do Brasil. E o que é que vai acontecer? Nós vamos atingir não só o primeiro lugar, como, se brincar, seremos o maior país do mundo em número de óbitos. Porque, segundo os especialistas, e não faltam especialistas, e eu tenho estudado muito esse assunto e tenho lido, nós não chegamos sequer à metade da situação. Nós não chegamos sequer à probabilidade do dia do pico. Vejam bem, nesses 50 dias, qual é a ação da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, elaborada por ela? Qual foi a ação elaborada nesses 50 dias pelo secretário Cipriano Maia? Pelo secretário adjunto Petrônio Spinelli? Qual é o estudo? Qual é a ação que saiu do seio da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte? E por que eu estou dizendo isso, Luciano? E estou perguntando. E queria, se alguém da Secretaria pudesse me respondesse. Quanto o Estado do Rio Grande do Norte já gastou de recursos próprios no uso da pandemia do Covid? Quantos leitos nós temos de fato funcionando hoje no Estado do Rio Grande do Norte de UTI? E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos há 51 dias. O que é que o governo do estado fez de ação para ajudar o comerciante e o empresário? Qual é a ação? Qual é a ação da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte de socorro ao segmento mais afetado do estado, que é o do turismo? São perguntas que eu estou me fazendo. Eu leio o meu blog, Luciano, e é uma série de releases de informações que às vezes até tem conflito com o outro. E você não tem esses números precisos. Nós estamos com 50 dias da pandemia.
E ficaremos mais quanto tempo? E de onde vem o dinheiro? Para auxiliar quem precisa. Tem um estudo hoje dizendo que talvez até 50% da população brasileira precise de auxílio. 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas equivale a uns 20 países da Europa, em termos populacional. Quando nós teremos uma previsão de sair disto? Cadê o Ministério da Saúde para apontar? Não tem como. Por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque o secretário adjunto ontem de saúde, o Petrônio Spinelli, falou em lockdown. E quando ele fala em lockdown, ele fala em consórcio Nordeste. E aí eu pergunto, doutor Petrônio, todas as decisões do governo do estado do Rio Grande do Norte são elaboradas pelo consórcio Nordeste? Todas as ações de vocês aqui no estado do Rio Grande do Norte têm como espelho o consórcio Nordeste que tem à frente o cientista Miguel Nicoleles? Quanto o senhor Miguel Nicoleles já recebeu de recursos públicos e privados na vida dele e o que ele produziu? Quanto? Lockdown. É fácil falar. Mas talvez a sociedade já não respeite, Luciano. Não respeite. Quais são os bons exemplos dos estados do Nordeste na condução do Covid? Doutor Petrônio, doutor Cipriano, Maia, quais são os bons exemplos da condução do Covid dos estados do Nordeste? Já que vocês só se referendam pelo consórcio Nordeste e pelos companheiros do Nordeste. Ceará é exemplo no combate ao Covid, Bruno e Luciano Kleber. Não. Pernambuco. Pernambuco está estudando, inclusive, o lockdown. Pará. Pará também não. Maranhão. Está lutando, como os outros. Alagoas. Não, Paraíba. A Paraíba tem um trabalho bacana. Não, disparou. Já tem município pensando em lockdown. Qual é o bom exemplo no combate ao Covid dos estados do Nordeste? Agora é fácil. É fácil para Fátima. É fácil para Flávio Dino, Camilo Santana, João não sei da onde, Álvaro Dias, o prefeito de Natal, estarem falando em medidas isso, medidas aquilo, lockdown aqui, lockdown lá, se eles não estão tirando do bolso um tostão para bancar essa crise. Porque eu vou repetir, qual é o projeto do governo do estado para a nossa economia? O único lançado foi da Fierne. O único estudo do estado do Rio Grande do Norte foi o pífio dizendo que ia morrer 14 mil pessoas agora, dia 15 de maio. Teríamos 14.200 mortes dia 15 de maio. São essas pessoas que o governo do estado está se referendando desse estudo? Que teríamos 14.200 mortes e 1 milhão de casas aqui? Chega! Eu não sou irresponsável de defender o que o presidente da República defende, não. Eu tenho sido cauteloso. Mas nós precisamos ter um limite, Luciano e Bruno. Todos nós. A vida em primeiro lugar. Ponto. Ninguém discute isso. Não é momento de flexibilizar. Não estou discutindo isso. Mas eu preciso saber, dos meus governantes, qual é a estimativa, qual é a projeção com caso A, com caso B, com caso C. Ou vamos deixar de existir. Paulo Guedes deu uma declaração hoje que a economia começou a colapsar. E começou a colapsar antes do previsto. O setor hoteleiro, eu falei com o presidente da BH ontem, José Odécio, Luciano Kleber, não vai mais aproveitar os socorros governamentais, não. Sabe por quê, Bruno Araújo? Porque eles não têm perspectiva de abertura. Sabe o que é que os hotéis vão começar a fazer a partir de hoje? Demitir. Não é pegar dinheiro do governo para pagar folha, não. Porque eles não têm perspectiva. Os hotéis daqui de Natal e do Rio Grande do Norte vão fazer o que o Hotel Termas fez. Vão demitir. Só Deus sabe quando vão recontratar ou se vão. Inclusive unidades talvez nem reabram.
E eu estou citando o setor de turismo porque é o nosso principal. Então, meus amigos, eu acho que os gestores precisam parar de falar em pânico, precisam parar de tocar terror e dizer assim: eu só posso falar em abertura a partir de tal dia, Luciano Kleber. E cada um começar a se organizar, porque do jeito que está muito fácil. Os gestores dos estados, os prefeitos, porque toda a lepra está caindo no bolso do governo federal.